Salve pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e hoje eu vou te explicar de uma forma muito simples os principais termos do mercado Forex que todo trader iniciante precisa saber. Então, se você quer começar com o pé direito, já fica até o final desse vídeo aí. E se você não é inscrito, se inscreve. Já é inscrito? Deixa o like e aí vamos que bora para o conteúdo aqui agora. O mercado Forex pode parecer muito complicado no começo, mas quando você começa a entender os termos básicos do mercado financeiro, tudo começa a fazer mais sentido e você vê que não é aquele bicho de sete cabeças. Então hoje eu vou te apresentar os principais termos, aqueles termos que você mais vai ouvir, e que você precisa dominar para operar com consistência, com segurança e entender exatamente o que você está fazendo no mercado financeiro. Bom, a gente começa falando sobre o nome do mercado, né? O Forex, que é uma abreviação do nome Foreign Exchange, né? Que, ou seja, que significa um mercado de câmbio, né? Trazendo aqui uma tradução ao pé da letra, é uma troca de moedas. No Forex, a gente sempre vai negociar comprando uma moeda enquanto a gente vende a outra. Ou seja, a gente tem duas moedas. A moeda que a gente chama moeda base e a moeda de cotação. Sempre quando você abre uma negociação, você compra a base e paga o preço da cotação. Só que no mercado financeiro, de forma geral, a gente vai especular numa variação, né, uma flutuação entre essas duas moedas. Existe uma comparação aqui, né, entre essas duas moedas. A gente vai especular na variação, na flutuação desse mercado. Um exemplo muito prático que fica muito claro para você é falar sobre o dólar, né? A gente sempre vê aí a flutuação do dólar, e a gente tem nada mais do que duas moedas, né? A moeda do dólar e a moeda do real, o USD e BRL. Então, todas as vezes que você vê uma flutuação, a gente está tendo uma comparação entre essas duas moedas aqui. E a gente leva para o segundo termo, né, que é o termo de par de moedas, ou também chamado de, em algumas situações, ativo, só que não é muito correto. Correto é você chamar de paridade ou par de moedas. Por quê? Porque sempre você vai trabalhar com dois pares de moedas, não é um ativo. Ativo a gente pode considerar ali quando você está trabalhando de ação, né? Você pode considerar um ativo. Mas no mercado financeiro, no mercado Forex, você trabalha, né, mais correto, vamos dizer assim, você trabalhar com o nome par de moedas ou paridade. Ah, eu vou negociar essa paridade. Vou negociar, por exemplo, o USD-JPY, o USD-BRL, Euro USD. No Forex a gente não aconselha você estar trabalhando muito com paridades exóticas. No caso do SBRL é uma paridade exótica e eu posso falar sobre isso em um determinado vídeo um pouco mais na frente. Se você quer saber sobre isso, comenta aqui embaixo que a gente vai falar sobre isso dos pares exóticos do mercado financeiro Forex. Então esse segundo ponto, a gente sempre vai trabalhar com par de moedas, né? Então o primeiro par de moeda ele sempre vai ser a base e o segundo par de moeda ele sempre vai ser a cotação. A gente sempre vai comprar a base pagando o preço da cotação. E o terceiro ponto são os pips. Eu não costumo estar falando muito sobre o pips, eu gosto muito de estar falando sobre pontos ou pipetes. Nas minhas negociações ali, sempre quando eu vou falar o resultado dela, eu falo sobre pontos. Ah, nessa minha negociação aqui eu peguei 500 pontos, 900 pontos, 1.200 pontos, 700 pontos. Mas o PIP, ele é a menor variação do preço do par de moeda. E existe o pipete, ou o ponto, que é aquele, como se fosse o centavinho da movimentação do preço. Eu vou dar uma compartilhada aqui no meu MetaTrader, só para você ter uma noção. E aqui a gente tem, olha só, se a gente prestar atenção, a gente tem o PIP, que é esse aqui, é o último númerozinho um pouco maior, e esse número menor aqui, ele é o pipete. Esse pipetezinho é aquele centavinho que eu acabei de explicar para vocês. E esse centavinho aqui é o que eu costumo estar contando na minha negociação. Então, para cada 10 pipetes ou 10 pontos, a gente tem um pip. Então, toda vez que você estiver negociando e você falar, pô, peguei 10 pips nessa negociação, é só você multiplicar por 10 aqui. Então, você vai ter 100. Não vai estar aparecendo, né? É só você aplicar 10 pipetes, 10 pips, né? Vezes 10, vai ser 100 pontos. Você pegou 100 pontos nessa negociação, ou 100 pipetes. E o ponto de pipete nada mais é do que esse númerozinho menor, esse menorzinho aqui. Então, toda vez que ele chegar no 9 ali, no 10, logicamente, ele vai virar e esse número aqui vai ser 1392 e vai ser 1393.
porque vai ter uma variação do preço. E a cada 10 pontos você tem um pip, ou a cada 10 pipetes você tem um ponto no mercado financeiro. E a gente parte para o quarto termo, que nada mais, nada menos é o spread. O spread também vou dar uma compartilhada aqui na minha tela, mas ele nada mais é do que a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Ou seja, o spread nada mais é a comissão que você paga para abrir uma ordem no mercado financeiro. As corretoras sérias que prezam pela pela vida longa do trader no mercado financeiro, vão ganhar dinheiro na comissão que você vai pagar para abrir uma ordem no mercado financeiro. Então, toda vez que você abre uma ordem, a gente vai pagar uma comissão, e nada mais essa comissão nada mais é do que o spread. Vou compartilhar aqui, ó, só para você ver, nada mais é isso bem aqui. Ó. Esse aqui é o indicador que eu utilizo, que ele me dá o spread da paridade, né, que no caso do euro-USD, para abrir essa minha negociação. Tem o preço de compra, o preço de venda, e a diferença entre o preço de compra e o preço de venda é o spread. Aqui estou pagando 33 pontos ou 33 pipetes para abrir uma negociação. Ou seja, no caso são 3 pips para eu abrir essa minha ordem. Já aqui no SDJPY, esse spread está um pouco maior, tá? 58 pontos aqui, né, para eu abrir essa minha operação no SDJPY. Para casos de paridades mais exóticas, né, como eu falei no começo do vídeo, a gente tem aqui, por exemplo, o SDBRL. Se eu fosse negociar o SDBRL aqui nessa corretora, no mercado financeiro Forex, né, eu teria que estar pagando ali 440 pontos de spread para abrir essa negociação. Eu já vi spread aqui no SDBRL de 1.200 pontos, tá? Você pagando ali 1.200 pontos para abrir essa negociação. Aí o quanto que a gente vai pagar disso aqui vai depender do lote, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas não vamos falar sobre o lote em relação ao spread. E a gente parte para o quinto ponto, que se chama alavancagem. E alavancagem nada mais é do que aquela condição, né, que a corretora te dá para que você opere com mais dinheiro do que realmente você tem. Por isso que a gente tem, na hora que a gente abre as nossas contas lá, a gente vai escolher a alavancagem para 100, para 50, para 200, 1 para 1. Então, a alavancagem nada mais é do que essa condição que a corretora te dá. É muito perigoso você trabalhar com alavancagens aí de uma forma irresponsável, porque isso pode acarretar a perca do seu dinheiro. Então a gente tem que trabalhar isso com inteligência também. E aí a gente parte para o próximo termo, que nada mais é do que o lote de negociação, também conhecido como volume de negociação. E o lote nada mais é do que o tamanho da sua operação. E existem basicamente 3 tipos de lote: o lote micro, o lote mini e o lote padrão. Exemplo, se eu quiser abrir uma negociação com lote 0.01, eu estou trabalhando com lote micro. Então, esse lote é o que dá o tamanho da sua operação, né? Então, para você entender sobre lucro e perca, você tem que passar por 2 tipos de situações, que é o lote da negociação e o volume ou movimento que o mercado vai realizar depois que você abre a sua operação. Se você abre com um lote, vamos imaginar, um lote 1.0 numa negociação, e você pega uma operação de 300 pontos, você tem, é só fazer a multiplicaçãozinha ali, tá? Você tem 300 vezes 1, você vai ter $300 de lucro. Só que isso também tem que aliar ao seu gerenciamento de risco, porque o gerenciamento de risco é o que vai fazer a definição do lote de negociação que você vai utilizar nas suas operações. Você não pode trabalhar com lote padrão ou lote 1.0 em todas as suas negociações se você tem, por exemplo, $100, 200, $300, porque o gerenciamento de risco saudável ele não permite. A alavancagem ela pode até permitir isso, tá? Mas o seu gerenciamento de risco, a forma inteligente de trabalhar no mercado financeiro não permite que você trabalhe com esse tipo de operação, abrindo operações com lote 1.0, né, que para contas pequenas é um lote considerável grande, né, para você abrir as suas operações. Você pode até permitir devido à alavancagem, a corretora até pode permitir, mas não é de uma forma inteligente de você trabalhar. E aí a gente parte para o termo que se chama stop loss. E o que é o stop loss? O stop loss nada mais é do que o limite de perda da sua operação. Ou seja, você vai definir o limite para perda todas as vezes que você abre a sua negociação. Quando você abre a operação, você vai definir um limite. E esse limite é até onde você aceita perder essa negociação. O stop loss nada mais é do que uma perca. Só que existem situações onde você consegue trazer o seu stop loss para o risco zero, né? Em algumas situações também fazer a maximização de lucro através do stop loss. Só que de uma forma geral, o stop loss nada mais é do que o limite, até onde eu aceito que o movimento do mercado chegue para que a minha negociação seja encerrada automaticamente com prejuízo. Ah, Hugo, seria muito mais interessante nas minhas operações eu trabalhasse sem stop loss? Não, porque o stop loss ele é uma proteção para você. E esse stop loss ele tem que estar alinhado com o seu gerenciamento de risco
também, tá? Se você tem uma conta e você permite nessa conta tá perdendo, vamos imaginar, $20 de perda, você vai definir um take profit aonde o limite do valor que você vai perder vai ser de $20. Quando chegar no limite de $20 ali de perda, a sua negociação vai tocar no stop loss e vai ser encerrada. É claro que essa é uma forma de definir o stop loss no volume financeiro, ou seja, enquanto eu quero perder todo o tempo. Só que isso fica um pouco perigoso, porque o stop ele sempre vai estar variando dependendo da análise que você vai estar fazendo, dependendo do canal que você encontra, da paridade que você encontra. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado ao saber até posicionar o stop, porque definir limite de stop loss com base no volume financeiro pode ser um erro, porque a gente, em algumas situações, a gente passa por muitas situações também, na verdade, de o preço fazer uma correção e essa correção ela pode chegar ali próximo ao seu stop loss. Em situações mais inteligentes, a gente usa o stop técnico, que é o stop que te livra dessas correções do preço, mas você tem que também saber se proteger, proteger o seu emocional, porque essas correções elas são um pouquinho doídas de estar se passando, então se você não puder, ou na verdade se você puder não olhar quando o preço estiver passando por esse tipo de situação, é até mais interessante. Você, abriu a negociação ali, sai na frente do computador se você não tem emocional, porque o preço, nas correções que ele realiza ali, é uma correção onde você vai falar, porra, o preço está muito próximo de tocar o meu stop e eu tô com receio aqui, né? Tô com medo de tocar o meu stop, então vou encerrar logo essa minha operação. Em algumas dessas situações, isso vai acabar prejudicando o seu operacional. E o próximo termo é o take profit, que é o contrário do stop loss, né? O take profit nada mais é do que o seu limite de lucro, até onde você quer que o mercado vá, quando ele chegar naquela regiãozinha ali é o seu lucro máximo. É ali onde você deseja, é o lucro máximo que você deseja em uma operação. Então você vai definir o take profit quando o preço chegar naquela regiãozinha ali, é onde você vai falar, pô, alcancei meu objetivo, meu lucro máximo dessa minha operação aqui, e o mercado vai e encerra a sua operação com take profit. E por último, mas não menos importante, eu diria até que um dos termos mais importantes é a tendência. A tendência nada mais é que a direção principal do qual o preço está seguindo. Então existem três tipos de tendência: a tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência lateralizada. Como é que forma cada tendência? Existem duas formas, né? A primeira forma é você olhar no gráfico. A gente tem aqui essa tendência dessa paridade, é uma tendência de baixa, então eu consigo visualmente estar olhando, né? Então consigo identificar que o preço está caindo e existem topos e fundos menores que os topos e fundos anteriores. E isso é uma característica de tendência de baixa. A outra tendência é uma tendência lateralizada. Como é que a gente identifica uma tendência lateralizada? Deixa eu pegar aqui um gráfico de tendência lateralizada. É basicamente isso daqui, ó. É quando você olha o gráfico também, de uma forma muito simples, você vai olhar e você vê que não tem nenhuma direção predominante acontecendo. A gente tem um retângulo aqui, já para quem gosta de estar falando sobre figuras gráficas, né? Então, a tendência lateralizada são topos e fundos iguais aos topos e fundos anteriores e você vê uma movimentação, falando de uma forma bem básica, né? Uma movimentação lateral do preço. Então, a gente tem uma tendência lateralizada. Aqui a gente tem uma tendência de alta acontecendo no gráfico. A gente consegue visualmente estar olhando uma tendência de alta do mercado financeiro e quando ele estiver formando topos e fundos maiores do que os topos e fundos anteriores, a gente tem uma formação de tendência de alta. E o último termo, eu falei que o último termo era tendência, mas não é. O último termo é suporte e resistência. Você vai ouvir falar muito sobre suporte e resistência aí no mercado financeiro. Nada mais é, suporte e resistência são dificuldades que o preço apresenta em ultrapassar regiões. Um suporte ele vai ser um fundo de dificuldade, o preço ultrapassar. Uma resistência ele sempre vai ser um topo de dificuldade no mercado ultrapassar. Como é que eu consigo identificar isso? É só você verificar onde o preço está batendo e está voltando. Isso daqui é uma região de resistência. Isso aqui é uma região de resistência formada. Aqui tem a região de resistência e aqui tem uma região de suporte formada. Bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. E tem uma região de suporte. É claro que a gente tem que saber identificar os melhores suportes e resistências do mercado financeiro que existem. Então a gente tem que tomar muito cuidado também. Não é qualquer tipo de suporte e resistência que a gente vai verificar e falar assim, bom, o preço vai bater nessa região de suporte, vai bater nessa região de resistência e vai voltar. A gente precisa saber identificar esses melhores pontos aí. E aliado ao suporte e resistência, a gente tem um rompimento. E o rompimento nada mais é que quando o preço sai de uma região de resistência, uma região de suporte, para alcançar outro nível de movimentação do preço. Vamos imaginar que o preço está aqui, ó. Está dentro desse canal aqui. Ele bate no suporte, bate na resistência, bate no suporte, vai na resistência, suporte, resistência, suporte, resistência. De repente ele rompe. Quando ele rompe, ele vai sair desse nível de oscilação aqui e vai buscar um próximo nível, até ele encontrar a próxima região de resistência aqui
E essa região de resistência que foi rompida, ela vai virar uma região de suporte, vai tender a virar uma região de suporte, tá? Mas vai tender a virar uma região de suporte, aí o preço vai de novo oscilar até fazer o mesmo cenário, vai romper o próximo nível, vai voltar aqui nesse caso, ó, pode voltar para cá, romper essa região de suporte agora, volta para cá para baixo, aí vai romper esse suporte aqui de novo e vai formar uma tendência de baixa. E aí a gente vai tendo a movimentação do mercado financeiro. E esses são os termos básicos que todo trader iniciante precisa entender para começar a operar no mercado Forex com mais confiança. Claro que existem outros termos um pouco mais avançados, mas esses aqui já te colocam num grau de inteligência, de sabedoria, muito à frente do que muita gente que está começando no mercado financeiro sem querer estudar. Bom, então esse vídeo te ajudou, se sanou suas dúvidas iniciantes sobre o mercado financeiro, principalmente sobre o mercado Forex aí, a movimentação do preço, ó, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa os sininhos para mais vídeos como esse. E me conta aqui nos comentários, eu quero saber agora de você, qual desses termos você acha mais complicado? Tá? Vou esperar aqui o seu comentário, a sua participação, vou ficar muito feliz de ver isso e, é claro, vou responder todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo, muito obrigado, tamo junto, até mais, tchau, tchau.